Olá, sejam bem-vindos ao Winner nas Férias. Meu nome é Bruna Petito e eu tenho o prazer de estar com vocês nessa última semana de programa. Para quem não sabe, esse é um programa de 21 dias, onde a gente traz práticas curtas para trazer autonomia através do corpo. Não só para trazer uma rotina de movimento, mas para perceber que essa conexão de como a gente pensa e como a gente se move influencia diretamente em todos os nossos estados corporais, psicológicos, mentais e emocionais. Bom, para a prática de hoje a gente não precisa de nada, você pode estar de pé, sentado numa cadeira ou sentado no chão, e a gente vai só utilizar alguns recursos que são naturais do nosso dia a dia. Se você ainda não seguiu e não aproveitou para fazer as práticas que já passaram, aproveita. A gente tem 2 semanas de práticas diferentes de 10 minutos que você pode fazer no seu dia a dia, e elas não precisam ter nenhuma ordem, então sintam-se à vontade para fazer, repetir e experienciar que cada dia seu corpo sente a mesma prática de um jeito diferente. Para a gente começar a nossa prática de hoje, eu vou pedir só para que vocês tenham a atenção de onde está o corpo de vocês no espaço. Então olha um pouquinho o que tem ao redor de vocês. Se é um espaço familiar ou se eu estou num lugar novo, se eu estou num espaço fechado como uma sala ou se eu estou num espaço aberto, num campo. E percebe que essa relação que a gente tem do nosso corpo com o espaço é o que acontece a todo momento e é o que faz com que a gente esteja vivo. A gente vai centralizar a nossa cabeça para o nosso centro, e se você não quiser olhar para mim, você pode só escutar e tá tudo ótimo. E a gente vai juntar palma da mão com palma da mão e esfregar essa mão, trazendo um leve calor. E será que eu esquentando essa mão, naturalmente eu trago calor para todo o meu corpo? A gente para e começa a fazer um movimento quase como se eu estivesse ensaboando essa mão. Então eu passo mão com mão em todo o trajeto. Tento lembrar do punho, do espaço e do vão que eu tenho nos dedos, do dorso da mão, que pode ser movimentado de várias formas. E a partir do momento que eu sentir que essa mão está com presença, eu vou parar e escolher uma das mãos para tocar no antebraço oposto. E dá um tempo para deixar com que essa mão absorva, e sinta a presença desse braço, esse braço sinta a presença dessa mão. E mantendo a mão no mesmo lugar, a gente vai começar a convidar a fazer um movimento como se eu estivesse desrosqueando algo. Então eu giro de um lado para o outro sem deixar a mão deslizar. E vai percebendo se esse movimento dá vontade de eu também fazer um movimento com o restante, do braço, do ombro, mas por enquanto se contém em só deixar esse movimento exploratório nessa região. E a gente vai começar a deixar essa mão subir. Então eu faço mais ou menos umas 3 torcidas para cada lado numa posição e subo uma mão. Vai acordando, e é uma mão firme, mas que tem uma certa gentileza também, então cuidado em como você vai tocar com esses dedos. E a gente vai subindo essas mãos até a gente parar em cima dos ombros. E daí quando eu chegar em cima do ombro, eu deixo essa mão depositar com uma presença, quase como uma atração para baixo. E a gente vai começar a fazer esse movimento de deixar com que eu rode para dentro e para fora.
E joga atenção lá na sua cabeça, nas suas costas e percebe se naturalmente você não sente uma mudança só de fazer um movimento aparentemente simples nessa região. E a gente vai começar a deixar com que o ombro envolva, né? Então, quando eu faço uma rotação interna desse ombro, eu deixo com que o meu ombro rode. E quando eu faço externa também, rode para fora. Eu sigo o movimento que essa minha mão está fazendo no ombro. Eu centralizo o braço e começo a fazer agora a oposição. Então, em vez de rodar para dentro e para fora, eu vou fazer um movimento para cima e para baixo. Então, eu subo a minha mão, lembra que a mão fica parada e essa mão traz o ombro para baixo e para cima. Quase como se alguém estivesse fazendo esse movimento por mim. E esse movimento pode ser pequeno se vocês quiserem, não precisa ser grande. Ótimo. Eu paro e dou só uma passada na mão, como se eu estivesse tirando o excesso de água. Passo pela palma da mão, pelo dorso, passo por dentro dessa axila. Chacoalho um pouquinho esse braço. E pauso. E leva atenção para ver se tem alguma diferença de um braço com o outro. Se ele está mais desperto, se ele está mais volumoso. Talvez o tamanho dele tenha se modificado, né? Faço o teste, eu ganhei quase um dedo e meio de um lado com o outro. E a gente coloca a mão oposta no segundo antebraço. Então, ainda que eu dou um tempo para eu reconhecer essa palma da mão lá no meu antebraço e começo fazendo esse rosquear sem deixar o movimento do meu ombro, do meu antebraço vir junto. Então, se a gente for preparar para pensar, pode ir subindo. Eu tenho uma resistência também do meu braço para ele não seguir esse movimento do tecido, né? Acontece uma atração aí. Vai subindo até a gente chegar no ombro. E quando eu chego no ombro, eu deixo esse peso chamar o meu corpo. Começa a fazer a rotação interna e externa no ombro. E vai percebendo como a sua coluna vai reverberando esse movimento que está acontecendo até então, só da mão em relação, né, ao ombro. E começa a convidar com que esse ombro também se movimente. Sabe aquela sensação de espreguiçar? É essa sensação desse movimento. Eu centralizo, mantenho essa pressão e começo a trazer esse ombro para cima e para baixo. Deixa essa mão passar e tirar todo o excesso de água, como se eu estivesse quase ensaboando, né? Passo pela axila. Chacoalho esse braço e coloco uma mão em cada trapézio, né? Então, bem onde normalmente a gente sente bastante desconforto. E mantenho uma pressão desses cotovelos para baixo, que naturalmente já vai dar o peso nas mãos que eu preciso. E a gente só vai respirar. Deixando o topo da cabeça espreguiçar para a oposição em alguns momentos, então percebe se é quando eu puxo o ar ou quando eu tiro o ar, mas deixa a sensação como se minha cabeça pudesse mudar e um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima. Eu olho para baixo,
Deixo com que essa mão passe pela minha cervical e debruce mesmo. Então, entrelaça os dedos e debruça essa mão. E deixa escorrer água desses cotovelos lá em direção ao chão. Eu abro esses meus cotovelos. Sinto a minha axila participar desse movimento do cotovelo. Então, direcione essa axila para longe de vocês. Dá uma tracionada nessa cervical, como se eu fosse espreguiçar. E espreguiça todo o corpo. Pode bocejar. Pode fazer qualquer movimento que você tenha vontade. Eu centralizo. E a gente vai fazer uma última brincadeira, que é dar um pouco de vazão para esse movimento tão importante que é o do pegar, né? Que a gente faz a todo momento. Então, comece a empurrar algo que está na sua frente e percebe que vai chegar um momento que eu cheguei no meu máximo do empurrar e eu tenho que deixar com que as minhas costas cedam para eu tentar ir mais longe. Então, eu empurro com uma resistência do ar. Empurro. E pode experimentar esse movimento não só na frente, mas também do lado. Ele pode ir para um lado só. E ele não tem certo e errado, pode esquecer da minha imagem e fazer o movimento que der vontade, pode empurrar o teto. E percebe que quando a gente move o braço, a gente move o corpo todo. Ótimo, deixa esse movimento mais rápido, quase como se você estivesse jogando uma bola para alguém. Passa pelas laterais, passa para o teto e zera. Leva o foco para a respiração. Percebe se o corpo de vocês está mais quente. Se você sente de alguma forma o seu corpo mais acordado. E o pegar é algo tão familiar, né? A gente passa o dia pegando e soltando as coisas. Mas a gente esquece que junto com esse ato, eu tenho toda a intenção e a escuta desse nosso corpo. Então eu espero que vocês levem isso para o dia de vocês. E eu espero vocês amanhã para a nossa próxima prática. Tchau, tchau, gente!